Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. O nosso Sim Notícias começa agora, trazendo para você os principais destaques de toda a região. Veja na edição desta sexta-feira. Bom, a Polícia Civil está investigando uma onda de golpes virtuais que já causaram mais de R$1 milhão em prejuízos no norte do estado. Está preso o padrasto acusado de abusar sexualmente de uma criança de apenas 4 anos de idade, aqui em Linhares. Nos 31 anos do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON de Linhares fez uma ação para lembrar a data no centro da cidade. Direto de São Mateus, Nariane Lopes vem falando sobre o reforço na vacinação para os idosos do Lar dos Velhinhos na cidade. Hoje é dia da coluna Dia a Dia com o jornalista Vinícius Batista. Tem também as dicas de filmes, games e séries na coluna Pop News, os assuntos do esporte com Altemar Félix e os destaques do Ronda da Cidade com Oséias Farias. Estes e outros assuntos agora aqui na sua Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. A Polícia Civil está investigando uma onda de golpes virtuais em nossa região. Os criminosos fizeram vítimas em Aracruz, João Neiva e Ibiraçu. O prejuízo ultrapassa R$1 milhão. A Polícia Civil prendeu 2 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma associação criminosa que aplicavam o golpe do falso trading. O crime fez 10 vítimas e gerou prejuízo de R$1 milhão a moradores de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu. Segundo o delegado, esse tipo de golpe está cada vez mais comum. Que as promessas fáceis, o dinheiro fácil que esses estelionatários prometem é simplesmente para poder tomar dinheiro das vítimas, entendeu? Então nós temos, além desse, temos diversos golpes no mercado. Hoje o estelionato ele é um crime que tem uma pena muito branda. E esses bandidos oportunamente estão aplicando esse tipo de golpe e outros vários golpes. Ele alertou ainda sobre oportunidades que enchem os olhos de pessoas na internet e que podem ser mecanismos para fraudes. Jamais faça negócios pela internet com pessoas virtuais. Jamais compre carro, jamais aplique dinheiro, jamais faça nenhum tipo de aplicação em promessas virtuais. Procure o seu banco, procure a delegacia da Polícia Civil para se informar. Procure as pessoas que têm conhecimento no mercado, que vão lhe abrir os olhos, vão dizer que não existe nenhum negócio fácil, não existe carro barato no mercado que vale a pena você arriscar seu dinheiro. E é importante que, caso a pessoa seja lesada por tal golpe, procure a Polícia Civil para registrar a ocorrência. Porém, se a quantia investida for em contas digitais, dificilmente o valor será recuperado. O dinheiro, quando ele é depositado em contas de terceiros, ele rapidamente evapora no sistema. Então, dificilmente se consegue recuperar esse dinheiro que é depositado em contas de terceiro. A gente, às vezes, consegue, em alguns casos, recuperar parte do dinheiro quando é feita uma ocorrência imediatamente após o crime, ou então recuperar o patrimônio dos bandidos, dos estelionatários. Às vezes você não consegue recuperar o dinheiro, mas recupera veículos, recupera patrimônio que você depois, a justiça vai vender e vai indenizar as pessoas. Como disse o delegado Lucindo, essa história de dinheiro fácil traz muitos riscos aos investidores. Porém, existe uma forma correta para você que quer investir no mercado de ações. Partindo para os investimentos reais, que são investimentos em bolsa de valores, investimentos em renda fixa, investimentos em criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, a sugestão é: procure o profissional da área. Procure empresas credenciadas que vão te dar todo o apoio até que você conheça e domine o mercado. Uma outra dica é: não invista tudo em uma única moeda ou em uma única empresa. O importante é diversificar. Tá aí, gente, todo cuidado é pouco, né? A polícia então recomenda as pessoas terem cautela e alguém que tem, ou mais pessoas que tiverem sido vítimas desses golpistas, que acione a Polícia Civil. Aconteceu de novo, infelizmente, mais um caso de abuso sexual contra menor aqui em Linhares. A polícia prendeu um homem de 25 anos de idade acusado de abusar sexualmente da enteada, uma menina de apenas 4 anos de idade. Um crime que choca a população. Uma menina de apenas 4 anos sofreu abuso sexual.
E o principal suspeito é um homem de 25 anos que era namorado de sua mãe. Então a Polícia Militar agiu rápido, depois da denúncia que foi feita, a Polícia Militar foi ao local, conduziu o suspeito para a delegacia, e aqui a nossa delegada da mulher fez todos os procedimentos e o sujeito está preso aqui em flagrante. A parte mais difícil para se investigar um abuso é que geralmente é cometido por pessoas muito próximas à criança. E infelizmente, esse não é o único caso registrado na região. Um grande percentual, quase a totalidade desses crimes, ocorre no seio familiar. Ou é um homem que tem proximidade com a família ou até parentes das vítimas ou amigos. São pessoas que têm um contato muito restrito com a vítima. E, curiosamente, nesse caso, é o 5º caso de estuprador preso em 2 semanas lineares. Então, os crimes estão acontecendo, sim, mas a polícia está agindo e está prendendo os criminosos. Nesse caso, a menina alertou a mãe sobre os abusos e a mãe rapidamente acionou a polícia. Mas em outros casos, a família acaba omitindo o crime. Por isso, a ajuda da população é importante. É verdade. Então a gente tem que ter a coragem de denunciar esses crimes, porque são crianças que estão sofrendo na mão de bandidos, com crimes sexuais terríveis. Então quem souber de algum caso que esteja ocorrendo, mesmo que estiver com medo de denunciar, liga para o 181, informa a Polícia Civil que a gente vai investigar a situação. Lamentável, né? Um tipo de crime horrendo, né? Que haja uma punição realmente exemplar e as denúncias sejam feitas, né? Esses crimes de abuso sexual realmente têm sido recorrentes aqui na nossa região e têm que ser denunciados, né? Vamos mudar de assunto. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, completa 31 anos de criação. É neste sábado, dia 11 de setembro. Bom, para lembrar a data, a criação desta importante lei, o PROCON de Linhares fez uma ação nesta sexta-feira no centro da cidade. O Código de Defesa do Consumidor completa este ano 31 anos de sua criação e de maneira a orientar os consumidores dos direitos que lhe cabem e a importância que o Código tem, o PROCON de Linhares promoveu hoje uma ação no centro da cidade. O Código de Defesa do Consumidor foi uma das maiores conquistas, né, que o povo brasileiro teve nos últimos anos. Então, ele está fazendo 31 anos, né, agora no dia 10, que é amanhã, e o PROCON, estamos aqui fazendo o PROCON Linhares está aqui hoje fazendo essa homenagem aos consumidores, né, trazendo informações, distribuição de panfletos, o próprio Código de Defesa do Consumidor e trazendo para a população, né, a nossa presença. Novas regras foram inseridas no Código para que os consumidores tenham ainda mais direitos garantidos. A maior novidade, né, e mudança no Código é da lei do superendividamento, que veio trazer mais força para o Código em relação da defesa do consumidor perante aos fornecedores, né, de dinheiro. Porque as financeiras hoje fornecem dinheiro para os aposentados, para os trabalhadores e precisa de quê? Precisa de alguém para estar defendendo os abusos, né? O que pode estar acontecendo e o que realmente acontece. Embora ele exista há mais de 30 anos, ainda assim existem pessoas que não o conhecem nem os benefícios que os asseguram. É importante que antes de qualquer compra, seja ela presencial ou online, o consumidor conheça o que diz o código. O consumidor deve procurar o PROCON para sanar suas dúvidas, né? E se esclarecer também, buscar novidades, né, que a gente tem a oferecer em termos da defesa do consumidor. E a nossa ação visa isso também. Você está levando para os consumidores que ainda não conhecem, né, que existe um órgão para defendê-lo, existem leis, normas, ele pode estar tendo acesso ao estudo através do PROCON. O Código de Defesa do Consumidor, criado na década de 90, de tempos em tempos sofre algumas alterações. E é importante que os estabelecimentos estejam com os exemplares atualizados para que ambas as partes sejam beneficiadas. Por força de lei, todo comércio tem que ter no seu estabelecimento um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição dos consumidores para possíveis consultas. Como o código, à medida do tempo, ele vai havendo alterações, né? Então o comércio tem que também acompanhar essas atualizações.
ele não precisa talvez trocar o código, mas buscar essas alterações e anexar, deixar à disposição do consumidor essas alterações que vão surgindo. Bom, o Código de Defesa do Consumidor que tem uma importância muito grande nas relações de consumo no país e foi realmente um grande avanço na nossa legislação. Mudando de assunto, com a chegada das altas temperaturas, muita gente procura os balneários no litoral de Linhares para se refrescar, principalmente nos finais de semana. Bom, por conta disso, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito um monitoramento dos pontos próprios para banho. 6 locais estão apropriados, estão com balneabilidade própria na cidade. Em Pontal do Ipiranga, os pontos de banho estão na 1ª, 2ª e 3ª avenidas, além do Riozinho, o tradicional Riozinho. Estão propícios também a praia de Povoação, já liberada, e em Regência apenas a praia que é acessada pelo projeto Tamar está própria para banho. As demais estão impróprias. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado em toda a nossa região. O sábado vai ser com sol entre nuvens e chuva fraca. Linhares terá temperaturas entre 18 e 33 graus. Colatina, variação entre 22 e 31. Em São Mateus, mínima de 21, máxima de 30. E Vitória, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Nariane Lopes vem direto de São Mateus trazendo vários destaques, entre eles o reforço na vacina contra a Covid para os velhinhos, do Lar dos Velhinhos de São Mateus. Até já. Bom, de volta com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Vamos direto a São Mateus para conversar com a Nariane Lopes, que ela vai falar sobre uma ação para reforço na vacinação dos idosos do Lar dos Velhinhos, que fica em São Mateus. Olá, Nariane, bem-vinda mais uma vez conosco. Ei, Cláudio, boa noite, tudo bem com você? Pois é isso mesmo, viu? Eles foram os primeiros a serem imunizados e, consequentemente, os primeiros a receberem o reforço da vacina. Na manhã desta quinta-feira, uma equipe da Secretaria de Saúde esteve no Lar dos Velhinhos aqui em São Mateus para atender os idosos que residem na entidade. Grupo de risco desde o início da pandemia, os idosos foram os primeiros a serem vacinados em todo o país. Meses após receberem a segunda dose, os 21 idosos que moram na entidade foram vacinados com o reforço. Ao contrário das 2 primeiras doses aplicadas, que foram da Coronavac, a terceira foi da Pfizer. Segundo o secretário de Saúde, a aplicação da terceira dose está sendo da Pfizer, porque ela tem menor reação adversa e trará menor desconforto para a faixa etária. Mudando agora de assunto, setembro mal começou e a violência já é destaque no mês. Em menos de uma semana, 4 homicídios foram registrados no município. 4 mortes em menos de 7 dias. Os casos foram registrados entre os dias 5 e 7 de setembro, em pontos diferentes da cidade, sendo na área urbana e zona rural do município. O mês nem fechou a primeira quinzena e os números já assustam. A população está apreensiva. E não é para menos, né? Mudando agora de assunto, desde a chegada da pandemia, milhares de pessoas precisaram se adaptar às mudanças para prevenir a proliferação do vírus. Mas o que não se pode esquecer é que o vírus existe, assim como as outras doenças também. Quase 2 anos desde a chegada da pandemia, pessoas que estão retomando suas rotinas estão levando um susto ao realizar exames laboratoriais. São os reflexos da pandemia na população, que por um certo tempo ficou em casa e sem nenhuma atividade física. Devido ao risco de contaminação, o isolamento. E com isso, várias pessoas deixaram de fazer seus exames laboratoriais. Após voltar à rotina de cuidados, o susto. Em casa, sem atividade física e alimentação nada balanceada, taxas como diabetes e colesterol só subiram. E não se engane se você acha que isso aconteceu só com idosos. Jovens também estão sendo surpreendidos com os resultados. O que a gente observou foi a diminuição dos cuidados com outras doenças, Essas outras doenças que já são atreladas às sociedades, como diabetes, o colesterol alto, que leva a riscos cardiovasculares, foram meio que deixadas de lado e focados só no Covid.
agora não, né? Mas mais para frente, muitas pessoas jovens quanto mais velhas estão quase se enquadrando no quadro de pré-diabético, entendeu? Isso aí já é um dado muito preocupante para os próximos anos, né? Essas doenças crônicas também, antes da pandemia já existiam, né? Agora então vai ser muito mais observadas. Aos poucos, tudo está voltando ao normal. Para quem passou pela doença, voltar não é tão simples. E quando se fala em saúde pós-Covid, alguns pontos precisam ser avaliados. Pós-Covid, nós temos que ter muito cuidado porque a Covid acaba atingindo cada um individualmente, né? Algumas alegam que até perderam um pouco da audição, um pouco da memória, sentiram fadiga. Então, essa pós-Covid é muito importante ter uma orientação médica atrelado a um educador físico e devagar, porque a Covid, como a gente sabe, acaba atacando o pulmão. Então, o pulmão está atrelado à atividade física. É quase um cargo-chefe, né, da atividade física. Teve gente que até tentou seguir a rotina realizando exercícios em casa, mas nem todo mundo manteve o hábito. Heloísa não parou um dia. A esteticista não abre mão de se cuidar. Eu continuei me cuidando e estou fazendo atividade física em casa. Eu não estou indo para a academia ainda, porque eu cuido da minha mãe de 92 anos. Então, para não correr riscos, eu estou fazendo em casa, com acompanhamento. Mas a vida segue. Então, as pessoas têm que ter cuidado, se cuidarem, mas tem que continuar com a rotina que elas tinham normalmente. Agora é correr atrás do prejuízo. Com ou sem pandemia, é importante manter os exames em dia. Eles podem antecipar diagnósticos que muitas vezes demoram a ser descobertos. Existem diversas doenças que são assintomáticas. Então, quando a gente vai fazer um check-up, alguma coisa, a gente acaba percebendo que elas estão lá, mas que a gente não sente elas. Então, pode ser tarde demais fazer esse tratamento ou esse acompanhamento com o médico depois de descoberto. A gente sempre orienta as pessoas a fazer esses check-ups, esses exames, de 6 em 6 meses a 1 ano, dependendo da idade. Geralmente, pessoas acima de 40 anos ou 45, a gente recomenda de 6 em 6 meses, e pessoas mais jovens de ano a ano. Agora é correr atrás do prejuízo, manter uma boa alimentação, ficar de olho aí nessas taxas e, claro, sempre fazendo alguma atividade física. Por hoje é só, Cláudio. Eu retorno com você no estúdio em Linhares. Uma excelente noite e um bom final de semana. É isso aí, Nariane. Agradeço a sua participação. Bom final de semana e até segunda-feira, viu? Agora a gente vê como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 1.002 a saca. Arábica 7 cotado a R$ 935. Já o Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 698 a saca. Mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz para você a coluna Pop News com Luiz Gustavo, tem a coluna Dia a Dia com o jornalista Vinícius Batista, os destaques do esporte e o resumo do Ronda da Cidade com Oséias Farias. É um instante só. De volta com o nosso terceiro e último bloco, já trazendo, convidando o nosso colega Oséias Farias, trazendo aí os destaques do Ronda da Cidade desta sexta-feira. Nos conta aí, Oséias, o que foi destaque no programa? Cláudio e amigos do Sim Notícias, eu vou começar as abordagens de hoje do que foi destaque no programa Ronda da Cidade, que aliás vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11h15, comigo mesmo, Oséias Farias. Começo relatando o caso de uma morte registrada no Hospital HGL, mas oriunda de uma troca de tiros envolvendo a Polícia Militar e um jovem chamado Igor Peixoto. Este que aparece na nossa tela, Cláudio, é Igor Peixoto, como se vê, com passagem pela polícia. Mas Igor estava no bairro Olaria durante a tarde, quando a polícia chegou. E aí houve a troca de tiros de acordo com informações. Eis aí o bairro Olaria, que nós estamos nos referindo. Igor foi socorrido ao Hospital HGL, mas não resistiu e acabou morrendo.
Bem, mudando agora um pouquinho de assunto, eu quero falar sobre suicídio. O município de Soretama fez uma carreata hoje, promoveu uma carreata para lembrar o mês amarelo, mês de setembro, Setembro Amarelo, que lembra o suicídio, que é necessário fazer combate ao suicídio e que a população participe disso também. E foi exatamente o que aconteceu. Nós temos imagens da carreata que aconteceu hoje lá em Soretama. José Ferraz, que é secretário de Esportes, destacou a importância desse evento para a comunidade e para que ela entenda, não é, a importância de combater a tragédia do suicídio que acontece demais aqui na nossa região. Agora, para terminar, a Guarda Civil Municipal levou para a 16ª Regional hoje um homem suspeito. Esse homem estava aparentemente armado. Sim, estava armado, mas com um simulacro de arma de fogo. A prisão dele aconteceu na manhã, quando a Guarda Civil fazia uma ronda pelas ruas aqui da cidade de Linhares. E esse homem acabou sendo preso porque portava um simulacro de arma de fogo. É isso aí, Cláudio. Destaques do programa Ronda da Cidade, eu volto com você. E eu convido agora o jornalista Vinícius Batista, trazendo mais uma coluna dia a dia, sempre fazendo uma reflexão dos assuntos mais interessantes da semana. Confira aí. Domingo eu me reuni com alguns amigos para queimar uma carne e assistir ao maior clássico do futebol mundial, Brasil e Argentina. Bom, não tinha nem saído o pão de alho quando o jogo foi interrompido pelo pessoal da Anvisa. E a partir daí, nós vimos um festival de absurdos provocado pelos argentinos, que abandonaram a cancha e deixaram o resultado do jogo nas mãos da FIFA. Eu pensei que essa seria a maior rivalidade da semana, até que veio terça-feira e uma multidão tomou conta das ruas das principais cidades brasileiras. Eu confesso que eu não saí de casa, mas acompanhei tudo pela TV e pela internet. E o que eu vi foi uma verdadeira guerra de narrativas. Imagens sendo narradas conforme o interesse dos narradores. Textos que não casavam com as imagens. Uma afronta, uma das regras básicas do jornalismo profissional. Jamais podemos chamar de antidemocrático um movimento que levou às ruas tantas pessoas de todas as classes sociais, de diversas profissões, dos mais diferentes credos. Sem violência, sem quebra-quebra e sem confusão. Eu, particularmente, não concordo com o presidente em vários aspectos, principalmente no tom que ele usa para comunicar suas ideias e até ameaçar figuras de outros poderes da República. Mas a origem da palavra democracia, que nasceu lá na Grécia Antiga, é exatamente o poder exercido pelo povo. E o artigo 1º da nossa Constituição Federal é claro ao dizer que todo poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos. Então é complicado chamar de antidemocrático um movimento tão popular como o do último dia 7. Por mais que no meio da multidão alguns insistam com pedidos inconstitucionais, como o fechamento do Congresso e do STF, e até mesmo com a absurda, nefasta e criminosa volta de uma ditadura militar, era nítido que a maioria não estava ali para isso. As imagens mostraram. E por mais que o texto seja bonito, brigar com imagens é sempre complicado. Como diz uma frase supostamente atribuída ao escritor e filósofo francês Voltaire, eu posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até o último instante o seu direito de dizê-la. E sobre o churrasco que eu falei no início, nós ficamos só mesmo no pão de alho e numa carne de porco que nós ganhamos. Afinal, a carne de boi tá cara, assim como os demais alimentos. E a gasolina, então? Nem se fala. Mas pouca gente reclamou disso na terça-feira. A gente se vê na semana que vem. Bom, Vinícius, obrigado aí pela participação. Até semana que vem em mais uma coluna dia a dia aqui no nosso telejornal. Para fechar, vem aí a coluna Pop News, tudo sobre filmes, games e séries. Cinéfilos, amantes do cinema, adoradores de filmes, games e seriados. Eu sou o Luiz Gustavo, sejam muito bem-vindos a mais um Pop News. Assim como os últimos dias 7 de cada mês, o Prime Video revelou uma nova edição do programa de notícias da VOT, que serve como uma ponte entre a segunda e terceira temporada de The Boys. Entre as notícias do mês está um novo programa liderado pela congressista Victoria Neumann, que trabalhará junto com a VOT para verificar atitudes dos super-heróis. Ainda, o 7 on 7 focou no lançamento de Gal Gadot, uma nova arma rosa, e
e no lançamento do clipe de Trem Bala, Faster. Além do comparecimento de Capitão Pátria à inauguração de um restaurante. O destaque da edição, no entanto, fica com a popularidade de uma nova super-heroína de San Diego e uma nova propaganda que anuncia o lançamento da plataforma de streaming Vote Mais. You have the power to control the greatest content in the world. Enjoy the action and Encerrando a seleção, Cameron Coleman enfatiza o envolvimento da VOD com testes humanos usando o composto V. Não passa de fake news. No último programa de notícias, um novo herói chamado Super Sonic foi introduzido. Vamos nos aprofundar ainda mais nesses, juntos a Equilibrados Patriotas na próxima temporada. Então, como um teaser, estamos introduzindo o 7 on 7 com a grande estrela Cameron Coleman, explicou o criador da série Eric Kripke. Lembrando que os novos episódios do noticiário da VNN serão lançados no dia 7 de cada mês. Lançado em 2019, The Boys conta a história de um grupo de vigilantes que tenta acabar com um grupo corrupto de super-heróis. As 2 temporadas da série estão disponíveis no Amazon Prime Video. A terceira parte, ainda sem data de estreia anunciada, deve ser lançada no final de 2021. E esse foi o Pop News de hoje. Você pode rever esse e outros conteúdos exclusivos lá no nosso canal do YouTube. É só você pesquisar Estúdios Pop. Até a próxima semana. Tchau! Bom, agradeço aí ao Luiz Gustavo, né, a Ana, também toda a equipe da coluna Pop News, trazendo aí os destaques, né, filmes, games e séries. E a você que sempre nos acompanha também nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, TV Sim Oficial, dê seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe também seu comentário. O WhatsApp é o 996224547. Bom final de semana a todos. Rede Sim de televisão, esta é da Terra.